Chegamos com o Giro Entrevista desta sexta-feira. Temos o prazer de receber nos estúdios da 104 FM a secretária municipal de Assistência Social, Andréia Maia. Vamos falar sobre várias novidades, programas, ações ligadas à assistência social aqui de Santa Cruz do Rio Pardo a partir de agora. Andréia, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez, então tudo ótimo. Dário Miguel também conosco, boa tarde, Dário. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, boa tarde a nossa convidada Andréia e para você ligado na 104 FM, também com a gente conectado com o Diário Cidadão. Quem quiser participar mandando pergunta, dando opinião, fique à vontade, manda aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 99772-6104 DDD 14. Na medida do possível, a gente vai trazer a participação do ouvinte ao longo do nosso papo com a Andréia. Eu quero começar já com uma notícia bacana envolvendo o CRAS Estação, que deve passar por uma grande reforma. Um equipamento fundamental, importantíssimo, numa região que precisa, sem dúvida alguma, de um equipamento como esse. Já tem um planejamento? Como é que vai ser essa reforma? Começa quando? O que você pode falar para a gente, Andréia? Isso, nós vamos começar agora em setembro uma reforma lá no CRAS, né? É um projeto bem bacana, né, da nossa secretária de obras, que nos ajuda muito com os nossos projetos. E nos próximos dias começa a reforma lá no CRAS Estação, estamos acertando os últimos detalhes, né, para atender cada vez melhor a nossa população lá. Inclusive, como você falou, é uma população que merece lá, claro, né? O CRAS Estação é um grande bairro, né? E aí a gente tem esse atende objetivo. Vários bairros, na verdade. A gente chama tudo região da estação, mas são vários bairros ali, né? São vários bairros, né? Inclusive o Itaipu, São também. João, que é mais longe ali, né? Então toda essa cobertura, o CRAS Estação. Parque das Nações também? Parque das Nações também. Inclusive o Parque das Nações, né? Então, assim, é um projeto bem bacana, vai ficar. Tem uma previsão de 12 meses, né? Essa reforma, então é uma grande reforma para melhorar muito mesmo o ambiente ali, né? E eu acredito que vai ficar muito bonito, né? Também, e vai atender todas as nossas necessidades ali. Isso é investimento 100% da prefeitura, algum convênio com o Estado? 100% da prefeitura. Investimento do governo local. 100% isso, municipal. Inclusive a piscina ali também vai ter o aquecimento da piscina, porque ali no CRAS Estação a gente tem a piscina, né? Que tem várias atividades ali, então as nossas atividades elas vão ser contínuas agora, né? Com o aquecimento da piscina. Vai ter várias atividades durante o inverno também. Aliás, né? Para quem não conhece, quem é atendido pelo CRAS e que tipo de atividades são realizadas naquele local? Olha, tem várias atividades, né, no CRAS, nos CRAS, né? Claro, exatamente. CRAS. Nós temos o serviço de convivência, né, que atende o ABC, que é o grupo de mães e bebês, o grupo de mulheres, que tem um grupo específico para as mulheres, o grupo de idosos, né, que é o Reviver, que a gente atende também, o grupo de crianças e o grupo de adolescentes. Então, nós temos todos esses grupos com os seus técnicos de referência e monitores para estar desenvolvendo as atividades junto com esses grupos. Período da manhã e à tarde? Período da manhã e à tarde, né? São intercalados os grupos, né? Que aí os técnicos de referência, eles têm vários grupos e os monitores também. Sim. Então, de acordo com a necessidade do bairro, né? De acordo com o atendimento de cada bairro. Então, são intercalados esses serviços, mas todos os dias nós temos algum tipo de serviço de convivência dentro dos CRAS. Algum serviço dedicado também na questão musical? Sim, nós temos, né, as oficinas dentro dos CRAS. Hoje a gente tem a oficina de percussão acontecendo e a oficina de capoeira e o de coral também para os idosos, né? Os nossos idosos fazem a oficina de coral. E nós temos também algumas novidades de oficina que vem por aí. Estamos acertando agora, né, os últimos detalhes para introduzir a oficina de yoga. E a oficina de mágico também. Oficina de mágico? Isso, uma coisa bem interessante, né? Eu tive uma visita essa semana de um mágico e aí me veio a ideia. Vamos fazer sim uma oficina de mágico, que a gente não... Como vem o Dia das Crianças agora, né, em outubro, sim, então a nossa pretensão é contratar essa oficina agora nos próximos dias, para a gente ter belíssimas apresentações em outubro. Diferente, né? Hein? Diferente, quem sabe aprender o truque, diferente. Multiplicar o meu contra-cheque, o dinheiro, né? Ainda não descobri esse truque, mas tudo bem. Você falou de maneira geral sobre as atividades do CRAS, e para quem não conhece, o CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. Isso. É a porta de entrada para o sistema
público de atendimento da assistência social. Explica pra gente como é que funciona. Sistema Único de Assistência Sistema Social. Único de Assistência Social. Explica como é que funciona essa estrutura. Há essas atividades lúdicas, formação profissional, de convivência, mas também atende justamente pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso. Fala um pouquinho desse sistema, né, do SUAS, para quem não conhece. O sistema do SUAS é muito parecido com o sistema SUS, Sim. mas a gente tem algumas coisas específicas dentro do SUAS, né? Como você falou, a gente atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Claro. E esse é o nosso público. E o nosso objetivo é a garantia e proteção dos direitos dessas pessoas, né? Para que eles possam ser atendidos e encorajados para o mercado de trabalho, por exemplo, como você falou. A gente tem os cursos profissionalizantes que fica dentro da assistência social, no entanto, não nos CRAS. Entendi. Então, nós encaminhamos também nossos adolescentes, nossas mulheres, os idosos, para que eles desejam fazer dentro da assistência social, que são os cursos, né? Secretária, esse acolhimento é somente na questão de cursos ou na questão de alimentação também? Não, na questão de alimentação também. Existe, né, a alimentação, no caso, é o benefício eventual, que a gente fala, né? O atendimento da cesta básica, tem outros tipos de atendimento de benefício eventual. Não é todo mês ou sempre que a pessoa precisa, né, daquela ajuda, mas, consequentemente, diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, né, a inflação, a alta nos preços, então muitas pessoas têm precisado dessa ajuda de alimentação e nós fornecemos a cesta básica também dentro do CRAS. Existe esse atendimento pelos nossos técnicos. Hoje são quantos CRAS em Santa Cruz? Onde estão localizados e se há planos do governo Cingolani para expansão para outras regiões. O município cresce, é claro, como o CRAS tem um foco em situações, em territórios vulneráveis, imagino que você tem que estabelecer uma necessidade através de pesquisa, se cabe ou não um equipamento desse, independentemente se a cidade cresce ou não, tem que ver se cabe o equipamento naquela região. Sim. Mas quais são os locais hoje que já são contemplados e se tem plano para uma outra área da cidade receber um CRAS? Sim, temos, né, vários planos, a gente conversa bastante com o Diego e ele é muito aberto, é um prefeito que atende às nossas necessidades sempre. Hoje nós temos o CRAS 1 Estação, que atende lá o bairro da Estação, Sim. né, e atende toda essa região grande lá. Nós temos o CRAS Estação. Temos o CRAS Betinha, que é o CRAS 2, que atende a região do São José, Vila Fabiano, Divinéia, Bom Jardim, Maristela, essa região é o Betinha. Sim. Temos o CRAS 3 aqui, na Santa Aureliana, que atende toda essa região, né? Nós temos um braço do CRAS 3, que é o CCI, que fica na Vila Matias hoje, né? Que atende lá o serviço de convivência dos idosos, e nós fazemos lá também um atendimento esporadicamente para benefícios eventuais, quando necessário. Tem a intenção desse braço tornar um CRAS na Vila Saúl? Talvez sim, eu acredito que é um desejo nosso e do Diego, eu acredito que também ele vê, né, todas essas necessidades, mas a princípio nós estamos pensando no Super CRAS, que nós já temos um terreno, já tem, né, um projeto sendo realizado, que seria ali um terreno próximo ali da Escolinha Arco-Íris. É um terreno grande que tem ali, o Obras já está iniciando o projeto, nós já tivemos reuniões, né? Seria próximo o Super CRAS ali, né, para a gente atender mais aquela região lá. Sim, perto do Arco-Íris, na Vila 80. Isso. Seria ao lado do estádio ali, do campo de futebol? Tem um terreno ali para baixo, né? Um terreno grande que tem ali, que ali já tem um projeto muito legal para se fazer um Super CRAS ali, para a gente atender ali muito mais pessoas. Acaba atingindo não somente esses bairros, Vila 80, Santa Aureliana, mas também os bairros Jardim novos. Paulista, Morada do Sol, Morada Parque da São Ponte Nova, Jorge, né? Com certeza. Eu acredito que assim, o Diego, ele propôs essa ideia do Super CRAS e eu achei maravilhosa, né? A gente ter um CRAS assim, ali com uma estrutura belíssima, que depois vocês vão ver, né, no decorrer do ano que vem, que a gente tem esse projeto para estar realizando, assim, vai ser muito bom e muito bom para os bairros também, né? Você comentou sobre o CRAS Betinha, que é o 2, é isso? Isso, CRAS 2. Betinha é o CRAS 2. CRAS 2, que atende ali São José, Divinéia, Bom Jardim, etc. E a gente também recebeu uma boa notícia quanto ao barracão
que deve ser entregue pelo município para que uma associação de moradores da Bom Jardim consiga também ter um local adequado, consiga se estruturar. Eu acompanhei, enquanto jornalista, um período em que a associação da Divinéia também se fortaleceu, vários projetos em parceria com a cultura do município, com assistência social, deram frutos e continuam dando frutos, e sempre, pelo que eu percebia, tentou se replicar o mesmo modelo para o pessoal da Bom Jardim. E a demanda deles também era, a gente precisa de um lugar, de um lugar bacana. E parece que vai sair do papel. Vai. Pelo menos o projeto já foi divulgado. Sim, o que você pode falar pra gente, André? Sim, nossa, tá muito bacana, sabe, o projeto do Barracão do Bom Jardim. Sim. E essa é a nossa intenção mesmo. CRAS Betinha já está sendo feito um trabalho lá com eles, em relação à conscientização, essa importância da associação, para que eles se unam, para que se consiga fazer essa associação e todo esse movimento ali no bairro, que eu acredito que seja de extrema importância, um fortalecimento para eles ali, e isso o ano que vem ele vai se tornar realidade. Já existe um projeto belíssimo. O lançamento foi recentemente agora. Foi recentemente, nós tivemos uma reunião lá no Betinha, né, com os líderes ali do Bom Jardim, foi até emocionante esse lançamento, que nós fizemos uma exposição com as fotos dos salgadinhos ali, que foi feito antes da pandemia. Então, todos os líderes estavam ali, algumas pessoas do Bom Jardim puderam estar ali, foi uma reunião à noite, o nosso prefeito foi com a gente, foi bem emocionante. E só para lembrar, a gente, à época, cobriu bastante a exposição Salgadinhos, vieram inclusive da entrevista aqui na rádio, o Salgadinhos é uma alusão ao Sebastião Salgado, grande fotógrafo brasileiro, e o projeto foi entregar câmeras a crianças e jovens do bairro, e eles fizeram fotos, a visão das crianças, dos jovens daquela localidade sobre si próprios. E aí fotos em preto e branco, muito bonitas, que viraram as fotos estão expostas lá agora no Betinha, que legal. né? Sim, elas estão expostas lá no Betinha. Nessa reunião nós fizemos essa exposição e as fotos ficaram lindas, né? Eu acredito que esse é o caminho mesmo, esses projetos fazem toda a diferença nos bairros, e é de extrema importância que a assistência social tenha esse vínculo com as pessoas, com as associações, para que a gente consiga atingir os nossos verdadeiros objetivos da assistência social. Você acabou entrando em 2 bairros que já tem esse tipo de apoio da prefeitura, tanto o Bom Jardim como a Divinéia também. A gente sabe que na reta final do ano, algumas pessoas residentes nesses bairros acabam oferecendo algo a mais para a população. Um almoço, uma festa, um dia diferenciado. Tem a participação do município nesse tipo de evento também? Com certeza. Com certeza, nós damos todo o apoio, né? Estamos presentes lá, né? Conversamos bastante com os líderes e nós fazemos questão de estar dando esse apoio para eles, né? Inclusive agora no mês das crianças, né? Eles desenvolvem várias ações e nós sempre estamos conversando e dando esse apoio para que as festas sejam bonitas ali também. Além das atividades lúdicas, os CRAS, ou pelo menos o Betinha, que eu acompanhei por um tempo através de reportagens, tem grupos que debatem ou estão ali também para fazer uma escuta ativa de temas que são delicados, né? Você tem grupos de mulheres que lidam muitas vezes com a situação de mulheres que são vítimas de violência de toda sorte, grupos que também apoiam às vezes a questão de pessoas que estão em tratamento contra dependência química, e para que esses grupos, eu imagino, e vou emendar com a pergunta, André, eles também tenham sucesso, estabelecer uma conexão dos profissionais dos CRAS com a população daquele território é uma chave de sucesso, né? Para que eles se sintam confortáveis, tenham confiança de discutir problemas da família, problemas pessoais, junto a um CRAS. Como é que você, enquanto gestora hoje dessa pasta, e tem uma longa experiência já dentro da própria secretaria, analisa essa situação? Como é que o CRAS consegue chegar às pessoas? De que maneira é feito esse trabalho? Como é que se cria esse vínculo com a comunidade do território onde o CRAS atua? Por isso que nós temos os técnicos de referência, né? Você falou aí no começo sobre a violência das mulheres, né? A gente tem os grupos que a gente desenvolve, inclusive a gente teve uma parceria da faculdade que a gente fez o projeto Marias, que foi do dia 22 ao 26 de setembro. Então teve várias rodas de conversa para a gente conversar sobre isso, porque é um assunto delicado, né? Claro. A violência contra a mulher é um assunto delicado, não é todo mundo que quer falar, a mulher às vezes não sente a vontade. Aí a importância do técnico de referência.
esse técnico ter esse vínculo com o grupo de onde ele está à frente, né? E os monitores também, de extrema importância, para que se tenha esse vínculo, para que eles se sintam acolhidos dentro dos CRAS e se sintam como se estivessem em casa mesmo, né? Sim. Que eles sintam vontade de ir para lá, de estar junto deles. Eu acho que isso é de extrema importância dentro do CRAS, né? Essa proteção, eles se sentem protegidos dentro do CRAS, né? Nessa questão da violência doméstica, nessa linhagem técnica, uma conversa ali, a mulher acaba se abrindo com o profissional que está. Com certeza. Mas o profissional, qual orientação ele acaba passando para ela? Então, na verdade, todos os técnicos, eles têm, né, a capacitação para isso, né? Inclusive, é uma vontade nossa, do governo, da gestão, desenvolver novas capacitações para os nossos profissionais, o nosso pessoal, os monitores, inclusive, hoje eles tiveram, toda sexta-feira de manhã, tem a formação dos monitores. É necessária essa formação para que eles saibam fazer essa escuta. Inclusive, nós vamos começar agora um curso de capacitação de escuta especializada. Dia 5 tem a abertura, né, uma parceria também com a empresa Especial Dog, que é para saber para a gente poder entender e poder fazer a escuta especializada em relação ao abuso de crianças e adolescentes. Então, a nossa preocupação é extrema em relação a isso, para que tudo saia assim na mais perfeita ordem, para que a gente consiga atender e ouvir essas pessoas, né? Qual o momento que não dá mais e aí entra a polícia? Aí a gente envolve o conselho tutelar, no caso de criança, né? E no caso das mulheres também, eu acredito que o técnico ouvindo aquilo, né? Quando a pessoa tem essa vontade de contar, porque às vezes ela esconde, né? Não é sempre, né? A maioria. Que ela vai contar. Mas aí, se o caso for assim mais grave, com certeza o técnico ele pode estar fazendo isso e encorajar a pessoa a fazer até uma denúncia no Disque 100, porque é difícil a pessoa ir até a delegacia. Mas eu acredito que hoje as mulheres e os vizinhos, todo mundo, eles estão com a mente mais aberta, que é necessário. Não existe mais aquele em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente ouve isso da nossa delegada, a doutora Maria Isabel, uma querida que atendeu o nosso pedido e fez a última roda de conversa com a gente no dia 26 na faculdade. É isso mesmo, a gente não pode se calar também, a gente tem que encorajar essas pessoas, porque quando o caso é mais grave, ela precisa sim ir até a delegacia, fazer um boletim de ocorrência e não se sujeitar àquele tipo de violência, né? De maneira nenhuma, né? Uma mulher, uma criança, jamais, né? E o grupo de mulheres, ele tem um trabalho bem amplo, desde romper com o ciclo de violência imediato, ou seja, a mulher tomar coragem, ser estimulada para eventualmente fazer uma denúncia, e aí é o caso de polícia, como o André bem explicou, né, Dário? Mas para além disso, discute-se ali questões de autoestima da mulher, com valorização, certeza. O papel da mulher na sociedade, o papel dela na família, o papel dela na comunidade. Então são várias atividades, processos, é muito interessante o trabalho, além de ser uma proteção primária contra isso. Se a mulher está vivenciando um ciclo de violência, o grupo também tenta dar esse apoio para que ela... E a gente sabe que são N fatores que é medo, é receio. E o vínculo entre elas é muito forte. Exatamente. Mesmo. Elas se encorajam ali no grupo. Eu estive à frente do CRAS Betinha como coordenadora por 9 meses e eu senti isso ali. A gente está próximo deles, né? No próprio grupo, uma ou outra mulher, elas se encorajam e os técnicos de referência, eles estão ali para isso, para dar esse apoio e para incentivá-las, né? A criar coragem mesmo de fazer uma denúncia e não se sujeitar a isso. Porque não podemos, né, deixar isso acontecer no momento de hoje, né, nos dias que nós estamos vivendo, né? Que nenhuma mulher se sujeite a nenhum tipo de violência. Esse é o nosso desejo. Até já contei essa história aqui há algum tempo. Eu acompanhava uma das reuniões. Não sei se era um grupo de mulheres ou era um grupo que estava discutindo a preparação para o carnaval, né? Mas também havia várias mulheres ali, ela que estava coordenando a discussão, e aí surgiu uma discussão, não discussão de briga, um assunto surgiu durante a roda de conversa muito interessante, porque uma das integrantes, ela teria sido questionada, acho que pelo líder religioso da igreja que ela frequenta, sobre a questão do carnaval.
Ela adorava participar, costurando, preparando as fantasias, só que falaram para ela, mas isso aqui, para nossa religião, a gente não aceita o carnaval. E aí ela conversando com as outras mulheres. Olha, mas não é assim que funciona. E aí, conversando. Uma dava opinião aqui, a outra falava aqui lá, e eu achei muito. Não vou falar do desfecho da história, nem citar o nome de ninguém. Mas eu tava fazendo foto, acompanhando para fazer uma matéria, e surgiu esse assunto. Ela adorava estar junto com as amigas, produzir aquele material pro carnaval. E né? ela continuou com as amigas? Eu só fui naquele dia, né? Eu não sei o desfecho. Eu imagino que continuou com as amigas. Né? Não, elas estavam ali de boa, uma conversando com a outra, mas você vê. Todos os tipos de assunto passam por um grupo como esse, Sim, uma apoiando a outra. isso. Naquele dia havia essa conversa, mas eu quero continuar fazendo, só que, sei lá, o meu líder religioso falou que carnaval não é muito legal pra gente, e as amigas, não é bem assim. E aí uma conversa muito interessante, é uma rede de apoio. Sim. Né? Para lidar com situações, talvez ela não tivesse ninguém em casa, né, Dário, para conversar sobre isso, e elas estavam conversando no grupo de mulheres no CRAS. Isso que É acontece. um negócio muito interessante ali que eu achei. Isso mesmo. E nessa questão de interessante, a gente acompanha muito e conversa com várias autoridades do assunto específico, né? Que infelizmente são as drogas. E hoje é mais fácil conscientizar do que recuperar. Recuperar é muito difícil, né? As autoridades elas acabam entendendo que a recuperação é muito difícil. Nesta questão da conscientização com as crianças, também passa pelo CRAS? Sim, com certeza, né? Essa é uma grande preocupação, né, da assistência social, e a prevenção é o caminho, né? Principalmente com as crianças, né? Que eu acredito que na cabecinha deles tudo é mais fácil, a gente consegue introduzir isso, né? Quando a pessoa é mais velha, que já passou por várias coisas, é tão mais difícil, a gente vê até a gente, né? É mais difícil a gente aprender algumas coisas que a gente não aprendeu. Eu vejo assim, regra da língua portuguesa. Nossa, eu aprendi tão bem a regra da língua portuguesa, mas mudou agora. Nossa, como que é difícil para eu não acentuar onde tem acento. Então, é uma comparação meio boba, né? Mas não é assim? Sim. Se você aprende lá, criança, que isso é errado, que não faz bem, e mostrar, né, tudo que foi... isso é ruim, mas pequenininho mesmo, a partir dos 5, dos 6 anos, a gente consegue um trabalho melhor lá na frente. E às vezes essas crianças que não estão inseridas no CRAS, elas acabam saindo por outro caminho. A gente não consegue, né, abraçá-las ali e acolher e levar isso para elas. Então eu acho de extrema importância. Se tem algum bairro, se vocês estão aí ouvindo, tem bairro que as crianças ficam na rua, encaminhem para os CRAS. É tão gostoso o CRAS, gente. É um lugar tão delicioso de ir, que as crianças, quando eu chego lá, eu visito muito os CRAS, né? Quando eu acho um tempinho, eu tô lá. E quando eu vou, por exemplo, no Betinha, que é onde eu estive por um tempo, as crianças vêm e me abraçam e ficam ali, e o que a gente fala para elas é o que permanece. Sabe? Quantos eu te amo eu não ouvi de crianças ali, e a gente retribuir esse carinho, esse amor. E é isso que fica nas crianças. Tem aquele momento de sair da teoria e partir para a prática, principalmente na visita de profissionais do CRAS nesses bairros, assim no dia a dia? Deixa o local ali do CRAS e acaba adentrando realmente nos bairros? Sim, existem as visitas domiciliares que muitos profissionais, uma vez por semana, inclusive assim, frequente, né? Os técnicos, eles saem para ir fazer a visita, né? O serviço de PAIF mesmo, que são as famílias que estão mais vulneráveis dentro do CRAS. Vou falar de uma forma fácil para vocês entenderem. Sim. O serviço de PAIF são as famílias que estão mais vulneráveis dentro do CRAS. Então, elas necessitam de visitas e um acompanhamento mais contínuo, para que a assistência social consiga fortalecer essa família para sair daquela situação que ela se encontra, né? E a gente consegue isso, porque as famílias que elas são enquadradas no PAIF, elas entram e elas saem do PAIF, porque tem um determinado momento que o técnico, ele consegue fazer um serviço tão bom que aquela família que ela era enquadrada num PAIF, ela consegue sair do PAIF. E aí ela passa para o serviço de convivência, né? Não que ela não esteja no serviço de convivência. O nosso intuito é que todas as famílias que estejam no PAIF também dentro do serviço de convivência, que elas sejam também acompanhadas dentro do CRAS e não só através da visita. Então isso é de extrema importância. Essas visitas e esses acompanhamentos que a gente faz fora do CRAS também. O Dário agora há pouco citou
a participação da Secretaria de Assistência Social apoiando ações de moradores, seja para um feriado de Dia das Crianças, uma festa de fim de ano, e na medida do possível a assistência social apoia. E em relação a grupos, entidades que fazem algum trabalho que direto ou indiretamente também colabora com a assistência social, tem tido uma aproximação maior também? Eu estou perguntando isso porque nós temos um ouvinte aqui que é o Domingos do Carmo, está parabenizando o André pelo trabalho e disse, inclusive ontem você foi ao CAS, né? Fazer uma visita lá. Ele disse, foi uma ótima escolha do prefeito, André tem uma ótima aceitação nos bairros e tem movimentado bastante os CRAS com novos projetos. E citou que ontem você, em específico, né, não sei se mais pessoas a acompanharam, foi uma visita feita ao CAS, Clube Atlético Santa Cruzense. É o Clube Atlético Santa Cruzense, uma escolinha de futebol aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. E ontem, para você ter uma ideia, teve um goleiro todo especial lá, André vai contar. Foi lá então o vídeo. Entendi. Tafarel, né? Sim, verdade. Nosso prefeito estava lá com a gente, tinha outros secretários, e eu procuro sim estar sempre presente nos projetos, né, acompanhar e contribuir também com o nosso conhecimento, né, essa parte de assistência social, porque é um projeto belíssimo que é desenvolvido ali. São muitas crianças, eu fiquei surpresa, inclusive, assim, foram chegando crianças e os meninos são muito bons de bola. Eles jogam muito e são pequenininhos. E para você ter uma ideia, mais de 300... o trabalho do Domingos também é espetacular. Mais de 300 atletas, né? Sim. Assistindo. Não, é lindo de ver. E o que a assistência social pode estar apoiando, a gente vai apoiar, sim, esses projetos que eu acho que de extrema importância. E dentro... Você imagina esses meninos estarem ali jogando futebol. É ótimo, eles não estão na rua, eles vão pensar em ser atletas, eles já não vão se envolver com drogas, né? Sim. É todo um trabalho, assim, é espetacular. E a gente precisa mesmo disso. E dentro do CAS, do Clube Atlético Santa Cruzense, tem um novo projeto também, que já é uma realidade há um bom tempo aqui em Santa Cruz, que é o projeto do alto rendimento, né? Hoje é moda no Brasil, mas é um projeto que funciona em Santa Cruz dentro do Clube Atlético Santa Cruzense. Então, é uma parte, mas na verdade todos acabam pertencendo ao Clube Atlético Santa Cruzense, que também tem uma parceria com o município. E a sua presença ontem lá, da Carla, do Adriano Isso, Campanha. Do Adriano Campanha, estava o vice-prefeito também. Será feita lá, sim, né? Sim. Eu vejo uma preocupação muito grande do nosso prefeito em relação a isso. Principalmente ao lado social, né? Esse lado humano dele, de ver o que realmente as pessoas estão precisando, estar à frente de todos os projetos. Ele sempre está nos projetos da assistência social, ele tem nos apoiado muito em relação aos projetos, e por isso que a gente tem expandido muito isso, né? Com o apoio do prefeito e com essa vontade de melhorar a assistência social, de melhorar os projetos, a gente vai seguindo assim, alcançando todos os objetivos. Você aprovou o goleiro ontem lá? Nossa, o goleiro foi sensacional, de verdade, é super goleiro. Com todo respeito ao meu xará Diego Singolani, tudo bem que talvez você tenha que elogiá-lo, mas foi uma defesa estranha, né? Não, como goleiro, ele pode ser um ótimo prefeito. Como goleiro, é um ótimo prefeito. Também concordo com você. Pegou de ombro ali, pegou no susto. Foi no ombro ali, pegou no susto. Mas defendeu. Agora, a minha pergunta anterior, André... Mas aquele que vocês viram, né? Ele defendeu vários outros. Então ele é bom goleiro. Eu não vi os demais. Um abraço ao prefeito aí, estiver nos acompanhando agora. Eu fiz a pergunta anterior sobre o apoio que vocês eventualmente dão a entidades, a grupos, enfim. O Dara acabou citando a questão do CAS, que foi justamente a pergunta que o Domingos não enviou, pelo seguinte: até agora a gente está falando muito de questões que são da atividade técnica principalmente, só que você também tem um cargo que tem uma esfera política. E recentemente a gente voltou a ter uma discussão no âmbito da Câmara sobre emenda impositiva. Não sei se você está acompanhando essa história ou não. Vai entrar um projeto aí na próxima sessão em que os vereadores pretendem, alguns defendem essa tese de que eles tenham a emenda impositiva. Seria um valor que eles teriam disponível ao longo da legislatura para destinar a determinado setor de Santa Cruz do Rio Pardo, e necessariamente o executivo, a prefeitura, tem que atender esse pedido dos parlamentares. Pelo que a gente está acompanhando, eles pretendem amarrar esse projeto à questão de entidades ligadas à saúde ou não. Ontem o Cristiano de Miranda esteve aqui na rádio, ele é um dos que defende. Eu sou absolutamente contra a emenda impositiva. Eu acho que é uma forma apenas de fazer política em cima de entidade, no caso dos vereadores. Se a prefeitura por acaso não estiver investindo,
investindo, a minha posição é essa, que eles cobrem, fiscalizem, se está faltando investimento aqui, que venham a público, mas dar um cheque em branco para vereador fazer política com entidade, eu acho um absurdo, e é disso que, na minha opinião, se trata a questão de emenda impositiva. Mas, para justificar a posição dele, Cristiano de Miranda, a favor da emenda impositiva, ele deixou claro que várias entidades de Santa Cruz não estariam sendo atendidas pela prefeitura, e que, através da emenda impositiva, eles, vereadores, poderão ajudar essas entidades. Qual que é a sua posição a respeito disso? Falta investimento e ajuda a entidades? Muitas são mais ligadas à saúde até do que à sua secretaria, mas algumas passam também, imagino, por assuntos da assistência social. Qual é a posição da Andréa sobre emenda impositiva e se de fato o governo tem ou não investido o adequado nessas entidades? Olha, pelo que eu tenho visto, o Diego ele tem recebido, inclusive, as entidades no gabinete e atendido todos os pedidos. É claro que, imediatamente, a Secretaria de Assistência Social, nós fazemos tudo através da lei, vou falar um pouquinho difícil aqui, mas para conseguir entender. Nós fazemos tudo através da Lei 13.019, que é a nossa lei dos SUAS, né? Que são através de planos de trabalho, termo de colaboração, e depois a gente faz o monitoramento disso, né? É claro que tudo que a gente investe dentro da entidade, a gente tem que saber onde que tá sendo, o que está sendo feito, como que está sendo feito. E eu vejo que a assistência social hoje, a gente tem até ampliado esses recursos, né? E a gente vê algumas formas de ampliar esse recurso, inclusive está em estudo, né? Sempre eu falo com a nossa advogada sobre isso, para a gente ampliar esses repasses. Inclusive tem algumas entidades que pediu esse aumento de repasse e está sendo estudado para a gente poder aumentar o repasse. Mas eu vejo as emendas que a gente faz monitoramento. Tem muitas emendas, né, federal, estadual, que as entidades estão sendo muito bem atendidas nessas emendas. E, lógico, a nossa vontade é ampliar tudo isso, né? Dentro do parâmetro de entidade, às vezes a gente vê que aumentou isso, aumentou aquilo. Sempre a ampliação é necessária, sempre é necessária. Mas nós temos os trâmites burocráticos, nós não conseguimos fazer imediatamente. Como eu falei, a gente tem uma lei que rege a assistência social, e para tudo isso nós precisamos de um plano de trabalho, um termo de colaboração. Então, imediatamente, nem a saúde, nem nós conseguimos fazer um repasse, por exemplo, de aumento de serviço. Que é o que se fala hoje, contratualizar. Isso. Você tem que ter um serviço, muitas vezes, isso, oferecido. Pela saúde, sim. Pela lei, isso. Pela lei 8080, a contratualização. É o caminho legal. A nossa lei é um pouquinho diferente. Nós não conseguimos fazer pela contratualização, mas nós fazemos muitas coisas pela subvenção. É um pouquinho diferente, e a nossa lei exige um monitoramento mais acirrado, vamos falar assim. Hoje, dentro do SUAS, a gente precisa fazer isso. Mas eu não vejo, assim, nada de errado nisso. Porque, é claro, se nós estamos investindo um dinheiro público, nós temos que saber para onde está indo o dinheiro público, né? Mas toda a entidade de Santa Cruz, ela tem serviço para vender para o município? Olha, a maioria tem. A maioria tem o serviço para vender para o município, né? E nós fazemos tudo isso diante de um plano de trabalho, né? Acertando todo o recurso ali para RH, para a gente adequar os serviços, né? E a gente tem feito isso com todas as entidades. A gente senta, conversa, vê o que eles estão precisando e para aumentar repasse, para fazer de alguma forma. Vem as emendas, a gente organiza, faz o plano de trabalho e monitora, né? Vem os recursos, a gente é dever da assistência social fazer dessa forma. Claro. Mas eu acredito que o nosso prefeito ele tem olhado assim com bons olhos para isso, e tudo aquilo que uma entidade vai no gabinete e mostra para ele a necessidade, ele tem aceitado e a gente tem feito. Inclusive, nós estamos em andamento com várias discussões para repasse para a entidade. Neste momento. 13h07, convidada de hoje no Jornal Giro de Notícias, Andréa Maia, secretária de Assistência Social aqui em Santa Cruz. Chegando algumas mensagens, eu sei que ainda nós temos outros temas para tratar. Aliás, antes das mensagens, temos algumas novidades aí, né? Grupos, atividades que a gente queria divulgar também. O que você fala pra gente, Andréa? Ou a gente já falou falou da questão já falou dos mágicos. No comecinho a gente falou já falou, né? Eu gosto de mágica. Oficinas novas, isso. Nós vamos ter vários passeios. Falamos da reforma do CRAS. Grupos, isso. Passeios, você comentou dos passeios aí. Nós vamos ter vários passeios que agora passou a pandemia, então a gente pode fazer. Isso, esse é o tema, né? Passada a fase crítica da pandemia, vai ter um boom aí nas atividades dos CRAS. Atividades, isso. O que vai rolar?
Já estamos planejando o mês das crianças, com muitas atividades, muitas coisas novas, passeio para os nossos idosos, para as nossas crianças, para as nossas mulheres. Então, assim, a gente vai retomar aquilo que a gente estava acostumado lá atrás, né? Sim. Que muita gente me cobra, né? Eu vou no CRAS, as crianças, tia, quanto que a gente vai ter passeio? Logo, muito em breve a gente vai ter os passeios, né? E a gente deseja, assim, né? Fazer ótimos passeios para as nossas crianças, né? E para os nossos idosos também. Inclusive, os nossos idosos vão almoçar no pesqueiro agora. Isso! Achei legal esse passeio aí, na semana que vem, os nossos idosos vão ser 80 idosos que vão fazer esse passeio. Dá um rolê no pesqueiro. Dá um rolê no pesqueiro, legal, exatamente. Esse passeio é uma parceria? Não, na verdade, a gente tem um recurso. Acaba investindo. Isso, e acaba investindo, né? A gente tem, né, um recurso específico, né, para os CRAS, e a gente tem o recurso e acaba investindo. E eles vão passear no pesqueiro e vão ter um almoço lá, né? É um passeio bem legal. Você falou sobre a criançada. Eu lembro que a Ação Finados acontecia no passado. Devido à pandemia também, agora tudo paralisado. Volta nesse ano? Então, a ação de finados, hoje, ela não tem mais o verdadeiro objetivo da ação de finados, né? Que ela é promovida pelo CREAS, para a gente evitar o trabalho infantil. Nos arredores do cemitério. Isso, hoje não tem mais, ainda bem que não tem mais. Mas assim, eu acredito que a gente tenha que manter essa ação de finados, porque ficou uma tradição agora. Verdade. Já não tem o mesmo objetivo. Hoje virou uma atração, entre aspas, né? Para a criançada, tem um negócio para as crianças, mas eu acredito que as crianças, assim, se a gente parar isso agora... Né? E aí, as crianças, elas já vão com esse, dia 2 de novembro, elas nem entendem, né, o que é o finados. Fica até estranho, né? Vai na pracinha lá, vai, né? Na pracinha. Inclusive a pracinha tá em reforma, né? A gente vai ter que ver certinho como que a gente vai fazer isso, mas a gente já está estudando a melhor forma para atender isso também. Né? Porque eu acredito que se a gente parar de repente, não tem mais o mesmo objetivo que tinha, não existe mais o trabalho infantil ali. Mas e aí, não existe porque tem essa ação? Ou não existe porque acabou? Né? Se a gente parar de fazer, que a gente vai conseguir entender. É o dilema da Tostines, né? Isso. É fresquinho porque agora vende mais ou vende mais porque é fresquinho? No caso da localização aí, a igreja, a pracinha em reforma, e vai continuar em reforma mesmo no mês de novembro. Isso, a gente vai ter que pensar em alguma coisa alternativos diferente. Ali não poderia, os dois campos, tanto do 20 de janeiro como do 15 de novembro da Vila Madre Carmen, que são próximos? Sim, pode ser. A gente vai ter que estudar certinho um espaço para a gente poder estar fazendo isso, né? Porque as crianças, elas vão querer esse momento, né? Elas esperam esse momento, né? É muito gostoso estar ali com a brincadeira. E como eu falei, as crianças não entendem o verdadeiro objetivo do finados, né? E elas esperam isso. Claro. No entanto, hoje não tem mais trabalho infantil. E eu espero continuar assim, né? Sim. Rapidamente, algumas manifestações aqui no nosso WhatsApp. O Renatão diz que ainda há muita coisa a ser feita, mas que sem dúvida já melhorou muito, parabenizando a secretária e está gostando da entrevista. O Renatão Pintor. A nossa amiga, a dona Júlia, lá da Maristela, mandou aqui uma mensagem, ó. Olá, boa tarde, André. Eu viajo sempre para Campinas e também vou para o AME. E as cidades fornecem lanche para os pacientes, né, daquelas cidades. Por que Santa Cruz não fornece lanche para os pacientes? É um tema que passa pela saúde também, viu, dona Júlia? Mas acho que a Andréa pode, talvez, também dar a opinião dela. E ela fala o seguinte, ó, parte do CRAS Betinha... ela diz, eu faço parte do CRAS Betinha. Em outra ocasião, eu gostaria de falar também com você em particular sobre piscina para idosos... Nossa, uma ideia sensacional. Eu acho que é um pedido da dona Júlia aí. Isso, dona uma Júlia. Piscina, ela frequenta o CRAS Betinha, ela quer falar depois contigo, e pelo que eu entendi, a ideia dela é uma piscina para idosos. A gente tem uma ideia de fazer uma aula uma vez por semana lá na piscina do CCI. A gente levar esse pessoal, mas nós estamos esperando esquentar um pouquinho, né? Porque para os idosos é difícil a gente, por exemplo, uma aula de manhã, né? Enquanto não tiver a piscina lá no CRAS Betinha ou lá naquela região, né? Vamos ver que, tomara que seja um projeto, né? Vamos lançar esse projeto pro prefeito, né, dona Júlia? Sim. Vamos ver se ele atende o nosso pedido, né? Como que fica. E a gente tem que pensar em várias outras coisas, né? Qual seria o espaço? Tem muita coisa para se pensar. Mas, a princípio, já é uma ideia a gente fazer a aula de hidroginástica lá no CCI do Jardim Brasília, que lá nós temos a piscina, e nós transportaríamos os nossos idosos para lá, pelo menos uma vez por semana. É um projeto para os próximos meses aí, quando esquentar. Sobre lanche de pacientes,
Tem algo a ver com a sua secretaria? Você pode falar algo? Esse lanche, não. O lanche que a gente fornece, todos os grupos nossos de serviço de convivência é fornecido dentro do CRAS. Tá. Mas no caso dela, você viu, ela vai para o AME e SAMU, daí seria... SAMU, desculpa. Estado. Seria, na verdade, saúde, né? Saúde. Não diz respeito a nós. Mas dentro dos CRAS, a gente fornece lanche todos os dias para todo mundo que frequenta. Uma pergunta aí, Dario? Vai lá. A nossa secretária de comunicação, nossa amiga jornalista Marina Belei, ouvindo atentamente essa entrevista com a Andréia Maia, Ação de Finados agora tem um outro nome, Auê de Finados, né? Ela já passou aqui que agora já existe esse nome, hein? Trocou só. Já mudou a identidade visual, o nome. Mas continua aí, certamente é uma tradição que dificilmente não vai parar, não tem como parar, né? Porque, como eu falei, as crianças já estavam acostumadas. O objetivo que nós tínhamos não tem mais, mas as crianças esperam isso, então já é um projeto que não pode parar. Muito bem, da minha parte é isso. Dario, encerre daí. Eu gostaria de perguntar para a Andréia sobre a questão de andarilhos, pessoas que acabam passando por Santa Cruz do Rio Pardo. E recentemente teve um caso policial, onde a Polícia Civil de Santa Cruz acabou contactando a sua secretaria em relação à mãe de um homem que foi preso aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele, a princípio, morador na cidade de Assis, a mãe com ele preso e a mãe não tinha para onde ir. E a gente sabe que a sua secretaria acabou comparecendo no local. E qual foi a solução de tudo isso? E se esse tipo de caso acontece sempre em Santa Cruz? Olha, no caso da prisão e de uma mãe que está em situação de rua, não, né? Ainda bem que esse caso específico, não. Mas a senhora, ela foi encaminhada para o hotel, né? Ela ficou alguns dias no hotel, nós oferecemos para ela toda a alimentação, né? E ela estava com problema de saúde, inclusive. Então, durante todo esse período, o desejo dela era ir para Ourinhos. Então, nós conseguimos acolhê-la ali durante o período que ela precisou. Ela ficou esses dias no hotel, ela estava com esse problema de saúde. Nós fizemos toda essa parte de acolhimento dela, de encaminhamento, e fornecemos todas as refeições para que ela conseguisse ir até Ourinhos, que era o desejo dela. Então, sim, nós atendemos prontamente o pedido do delegado, né, para ir até a delegacia e fazer esse acolhimento e todo esse serviço. É um serviço rotineiro nosso, né? Quando a gente recebe uma ligação no plantão, a gente vai ver a necessidade, é um idoso, é uma mulher, tem criança. Esse é um serviço do CREAS e a gente atende assim prontamente quando necessário. André, tem algumas pessoas assistidas por vocês num hotel aqui de Santa Cruz do Rio Pardo que eles acabam chegando de outra cidade, obviamente. Mas quando eles estão assistidos por vocês, tem um acompanhamento para que eles não possam cometer pequenos furtos aqui ou atos nesse sentido na nossa cidade? Existe um acompanhamento do CREAS, né? Lá tem os técnicos e psicólogos responsáveis, mas nós não conseguimos impedir, né? Porque nós não sabemos quem são as pessoas que vão e que vêm, né, do nosso município. Então, aqueles que são nossos, vamos falar assim, são pessoas que são atendidas frequentemente, existe sim um trabalho de conscientização, inclusive as nossas técnicas e psicólogos conversam muito com eles, mas a gente sabe que em determinados momentos a gente não tem um controle. Porque quando eles vão no CREAS e quando as pessoas fazem as abordagens, a gente consegue sentar ali, claro, conversar, fazer esse acolhimento. E é uma conversa assim, bem legal, porque eu já acompanhei alguns plantões, então eu vejo que eles têm um vínculo muito grande com essas pessoas. Inclusive, hoje nós mudamos um pouquinho o formato do plantão para que somente as pessoas do CREAS façam esse plantão. Porque se eu disponibilizar uma pessoa lá do CRAS para fazer esse acompanhamento num dia de plantão, ela não tem vínculo nenhum com aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa ela fica ali por alguns dias na nossa cidade. Então a pessoa, um técnico do CREAS vai e faz uma visita hoje, uma conversa hoje. Sim. Amanhã aquela pessoa ainda está ali. Então, precisa desse trabalho de formiguinha. Amanhã ela vai novamente conversar. Então, ela começa a criar vínculo com essa pessoa. A confiabilidade. Então, isso, a confiança na pessoa. Então, nós conseguimos fazer um trabalho mais efetivo com as pessoas do CREAS. Então, hoje, quem faz, inclusive, os plantões à noite, né, que eles saem à noite,
são técnicos do CREAS, para que esse vínculo não seja desfeito. Para que um técnico diferente não chegue ali e às vezes não vai ter uma fica arredia. Isso, já aconteceu muitas vezes, porque antes outros técnicos iam fazer essa visita, esse acolhimento, essa abordagem, e não tinha uma boa aceitação. Né, já era mais difícil. Então, essa insistência dos próprios técnicos do CREAS fazer essa abordagem é um ganho para a gente. Né? E hoje, a gente tem a equipe do CREAS inteira, todos eles aceitaram e fazem esse plantão. Assim, então, a gente viu assim, o serviço evoluir muito nesses últimos dias em relação a isso. É trabalhoso, é muito trabalhoso. Tem muitas pessoas no semáforo, eu sei disso, é muito trabalhoso. Inclusive, eu, às vezes, abaixo o vidro do carro e converso. E quando eu falo, eu sou da assistência social, né? Às vezes uma plaquinha pedindo dinheiro, eu sou da assistência social, gostaria que você fosse no CREAS, posso chamar um técnico para vir aqui? Às vezes a pessoa fala não. Não, sim, porque às vezes não é esse acolhimento que ela quer, e o objetivo dela às vezes é outro ali. No entanto, a assistência social nós temos que oferecer e garantir os direitos dessas pessoas. No passado, André, algumas cidades acabavam mandando andarilhos para Santa Cruz do Rio Pardo. Alguns relatos, inclusive, de peruas, enfim. Isso acontece ainda? Olha, eu acredito que não, né? Porque hoje é uma coisa assim, eu não tenho visto isso, eu não sei se acontece, mas nós jamais vamos fazer um negócio desse, né? Colocar as pessoas e mandar, sei lá, para Ourinhos, não. Despejar como se fosse um de objeto, maneira nenhuma. Né? Porque a maioria dessas pessoas que estão nas ruas, elas precisam de tratamento, gente. É visível isso, claro, né? Por isso o trabalho do CREAS, por isso o trabalho de uma equipe especializada. É trabalhoso, é muito trabalhoso, porque a pessoa que está numa situação de um vício, ela fica transtornada. É só isso que ela busca. Ela não busca mais nada, ela não enxerga mais nada. Por isso esse trabalho do CREAS. É um trabalho difícil, é um trabalho constante, mas que a gente deseja que melhore cada vez mais no nosso município. Hoje tem a UMES que atua bastante, né? Amizade, enfim, essa conversa. Com as secretárias da mesma pasta de outras cidades, vocês têm essa conversa? Vocês, de repente, o andarilho que está aqui, ele está lá na outra cidade, um acompanhamento semelhante, existe isso ou não? Olha, inclusive, nesse próximo mês vem uma secretária do município de Bariri. Ela falou que acompanha o nosso trabalho aqui em Santa Cruz e ela vai fazer uma visita. Ela quer conhecer os nossos CRAs, né, a forma de governo, como está sendo a nossa gestão. Sim. E eu fiquei super feliz, né? Um município perto do nosso. Não faz parte da UMES, mas... Isso, mas é o que a gente Sim. teve, né? Mas assim, a gente tem que ter, né, essa aproximação para a gente definir melhores estratégias de serviço. Inclusive, eu vou marcar com a Carla, nos próximos dias nós vamos fazer visita a um município próximo que tenha o Vida Longa, né, que são aquelas casas que vão ser destinadas Sim. aos idosos, para entender melhor como que está sendo feito, como que é. Então, todos os nossos projetos novos, a gente tem que estudar, entender e saber a melhor forma de fazer, né? E esse é o nosso desejo, com certeza, né? De ter essa aproximação com os outros municípios. Uma curiosidade, a gente teve recentemente o plantão devido às baixas temperaturas. Isso. Eu queria saber se foi necessário, o plantão foi acionado, tivemos alguma ocorrência, ou... Melhor ainda, né? Se nem precisou, tranquilo. Se foi tranquilo, se ninguém ligou para vocês, como é que foi? Não, quando as temperaturas baixam, até o meu celular, não só o do plantão, até o meu, né? Eu tenho que, às vezes a gente está em algum lugar, até eu aciono o pessoal do plantão, olha, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? O município é grande, às vezes a pessoa fica escondidinha ali num terreno, em alguma coisa. Então é de extrema importância essa visão da população e que eles nos avisem, né? Porque às vezes a gente tem os nossos itinerários, né? A gente vai passar na rodoviária, a gente vai passar na praça, a gente vai passar num terreno que tem, às vezes, uma pessoa. Mas, assim, quando a população nos avisa, a gente corre atender e acolher, mas é como eu falei, né? Às vezes a gente precisa mesmo dessa ligação para a gente saber onde está, porque às vezes a pessoa está num bairro escondido e a gente não tem esse acesso. Mas não teve nenhum incidente, então, nesse último plantão aí? Não teve. Teve as ligações rotineiras mesmo, que a gente sai, né, nos dias mais frios, leva, né, o cobertor, o agasalho, né? Nós fizemos isso, mas uma ocorrência, assim, mas não, as ligações de rotina mesmo. André, o político santacruzense, ele fica ligado nas entrevistas aqui na 104 FM. O Cristiano Tavares, grande abraço para ele, vereador, tá ligado com a gente. Segundo, ele acabou enviando uma mensagem
tem uma indicação para o centro de referência para o idoso ali ao lado do campo do 15 de novembro da Vila Madre Carmen, igual tem no Jardim Planalto, que já existe no Jardim Planalto isso, né? Tenho também uma indicação para o Jardim Brasília, que seria o 4º CRAS em Santa Cruz do Parque. O que você pode responder para ele nessa questão? Olha, é bem interessante um 4º CRAS, né, no município. A princípio, como nós conversamos e decidimos, a princípio, como eu falei, o Super CRAS. Esse é o nosso objetivo agora, né, que já tem um projeto em andamento, mas é muito interessante um 4º CRAS ali no Jardim Brasília, né, e quem sabe, né, nós conseguimos fazer ainda, né, nessa administração. Mas é bem interessante, não é um pedido só do Cristiano, é um pedido de outras pessoas também, várias pessoas falam, né, num 4º CRAS, e eu acredito que Santa Cruz, com o crescimento da nossa cidade, né, talvez nos próximos anos seja realmente necessário, né, mas a princípio nós estamos preocupados com o Super CRAS lá da Vila 80, que é esse o nosso projeto, né, o nosso próximo projeto. Mas é uma indicação. Mais alguma pergunta, Dário? Da minha parte, não. Mais alguma informação, Andréia? Eu acredito que é isso. É isso? Agradeço. Às vezes, a informação a gente tem um monte, Sim. né? Se a gente Tem ficar aqui novidades, conversando... Alguma novidade? Se a gente ficar conversando, tem um monte de coisa, Tem aquela né? você não pode falar, mas que você vai falar agora? Não tem nada Em primeira mão, em primeira Eu mão. acho que eu falei tudo aqui, gente. Não, as nossas perguntas foram todas sanadas. Isso, Acho isso. que as da audiência também. Eu quero agradecer a presença da Andréia Maia, secretária municipal de assistência social, nossa entrevistada de hoje no jornal Giro de Notícias. É isso, obrigado, sucesso. Eu que agradeço, vocês são muito bons comigo aqui, né? Sempre me acolhendo também, né? Que esse é o objetivo da assistência social e eu acho que vocês fazem isso comigo aqui muito bem, né? Temos uma escuta qualificada. Sim. A nossa fala nem tanto, a gente fala muita bobagem, mas a escuta é qualificada. Que bom, a gente está aí para escutar. Eu né? agradeço vocês e sempre que precisar nós estamos aqui. Obrigado, André. Tá bom? Sucesso, Obrigada. até a próxima. Vamos para um rápido intervalo, giro de apoio cultural. Em instantes, as ocorrências policiais nas últimas horas. Tem também agenda de eventos para o final de semana. Sextou. Vamos falar aí do que é que movimenta Santa Cruz nesta sexta, sábado e domingo. Intervalinho, voltamos já. Giro de notícias. Quer atualizar seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade.